aluninhos! E aí, belezinha? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, viu? Eu espero que vocês estejam aí ansiosos pelas nossas aulas. Afinal de contas, nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos começar algumas viagens. Então, se eu fosse vocês, eu começaria a preparar as malas, a mochila. Quem já viajou aí de mochila nas costas? Pelo mundo. Quem nunca viajou vai ter essa oportunidade juntamente comigo e com a professora Tainá. Então vamos lá? Vamos ver as habilidades dessa aula de hoje, aluno do primeiro ano. Utilizar terminologia e vocabulário específicos do contexto comunicativo, contexto social e do trabalho. Identificar os principais sistemas de signos linguísticos e culturais do idioma estrangeiro. Conhecer a diferença do alfabeto e suas pronúncias. Vamos lá ver quais são os conteúdos desta aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os saludos e despedidas, apresentar-se de forma formal e informal, los artículos determinados, indeterminantes e neutros. E lembra da viagem que nós vamos fazer? Hoje nós vamos conhecer algumas expressões da Espanha. O nosso primeiro país que nós vamos falar é a Espanha. Então vamos lá, aluno do primeiro ano, prestem atenção aqui. Como em qualquer idioma, nós precisamos nos comunicar. Para que haja uma boa comunicação, uma comunicação efetiva, uma comunicação que todos venham compreender, nós sempre utilizamos ali saludos e despedidas. O que são saludos? São saudações e despedidas. Elas são utilizadas tanto no contexto formal. O que é o contexto formal ou contexto formal? É aquele a qual a gente não tem intimidade. E nós também utilizamos no contexto informal. O que é o contexto informal ou informal? É aquele a qual nós temos intimidade. Por exemplo, quando você vai a um órgão público, a um local que você não conhece, você vai se apropriar da linguagem formal, de saudações e despedidas formais. Se você tem intimidade, por exemplo, ali na sua casa, você apropria-se da linguagem informal. Quando falamos com alguém do nosso convívio, nós utilizamos perguntas mais informais. Já quando não conhecemos bem a pessoa, vamos utilizar a formalidade, certo? Aqui nós temos algumas palavras, algumas frases que vão nos dar esse contexto. Por que nós chamamos de frases? Assim como na língua portuguesa, nós sabemos, a frase ela tem o mesmo sentido. O que é o mesmo sentido? Como assim? O que é uma frase? É uma informação, podemos dizer assim, com o quê? Comunicativa. Como assim uma informação comunicativa, professora Ila? Ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal, mesmo contexto da língua portuguesa. Por que ela pode ser verbal? Quando ela tem verbo. E quando ela é não verbal? Quando ela não possui verbo. Então, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho o mesmo sentido da língua portuguesa aqui. Então, nós temos frases que podem ser com verbos ou sem verbos, certo? Para essas frases, deixa eu mudar aqui a cor, né? Para ficar melhor para nós. Quando nós temos aqui essas frases, nós estamos falando de saludos formales e estamos falando de saludos informales.
informales. Em que situações nós utilizamos formales? Quando não temos intimidade, certo? Não temos intimidade, formales. Temos intimidade, informales. Bem, certinho? Então vamos lá. Tenho aqui buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que gusto de verlo. Como está usted? Como ustedes estão? Como se encontram? Atenção, primeiro ano. Vocês podem estar se perguntando aí. Como assim, professora? 2 acentos? 2 pontuações? Sim, na língua espanhola, olha que legal. A língua espanhola, ela preza por claridade. Ou seja, uma língua clara, objetiva, sem duplicidade. Então, por que eles colocam aqui o ponto de exclamação no início, o ponto de interrogação no início e o ponto no final? Para que não haja dúvidas que nós estamos fazendo uma pergunta e para que não haja dúvidas que aqui é uma frase exclamativa, que assim como na língua portuguesa, as frases exclamativas, elas dão a ideia de quê? De exclamação, dúvidas, felicidade e assim por diante. Então eu tenho buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que gusto de verlo. Como está usted? Como usted está? Como se encuentra? Entonces, acá nosotros tenemos muchas formas de hablar con personas que no conocemos. ¿Bien? Entonces, vamos acá. Saludos informales. O que são os saludos informales? São aqueles a qual nós utilizamos para pessoas que temos intimidade. Então, eu tenho buenas. Ei, que tal? Hola, que tal? Como estás? Que me cuenta? Oi, parce. Seria, então, oi, parceiro. O que me conta? Como está? Oi, e você, como está? Então, observem que muda a tonalidade, muda a expressividade. Então, eu tenho que lembrar quando é que eu uso o contexto formal, só para não esquecer. Quando eu não tenho intimidade. Quando é que eu uso o contexto informal? Quando eu tenho intimidade. Belezinha? Respostas que tanto pode ser no contexto formal, como pode ser no contexto informal. E como é que eu vou saber qual é dos dois? Vai depender da conversa, vai depender do ambiente, vai depender da pessoa a qual eu estou me dirigindo. Por quê? Todo diálogo, nós temos que lembrar disso, não é? Todo diálogo, ele é composto de 3 pessoas, né? Que são as pessoas do discurso. Quem são elas? Primeira pessoa, nós vamos falar muito nas nossas aulas. Segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala, certo? Quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Então, nós estamos falando de pessoas do discurso que são utilizados aqui no nosso diálogo, na nossa comunicação. Então, eu tenho aqui como resposta, bien, e tu? Estou estupendo, ou seja, estou muito bem, estupendamente. E tu? Genial, muchas gracias, muy bien, gracias, todo bien. E usted?
voy mal, voy fatal, ou seja, estou doente, certo? Então, atenção! Nós temos aqui também algumas formas de nos despedirmos de forma formal, de forma informal. Lembrando que eu disse para vocês na aula anterior que nós ouviríamos falar muito dessa palavrinha aqui, olha. Que palavrinha é essa, primeiro ano? Contexto. Como assim contexto, professora? Nós temos que analisar em que situação nós estamos utilizando tal frase. Então, as despedidas formales. Adiós. Buenas noches. Nos vemos pronto. Saludos. Ha sido un placer. Que vaya bien. Adiós. Buenas noches. Nos vemos prontos. Nos vemos pronto, perdón. Saludos. Ha sido un placer. Que vaya bien. E de forma informal, nós temos tchau, tchau, cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, que tengas un buen día. Bien? Então, nós temos aqui as despedidas formales e as despedidas informales. Adiós, buenas noches, nos vemos prontos, saludos, ha sido un placer, que vaya bien, chao, chao, cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, que tengas un buen día. Certo? Então, vamos cá. E quando nós outros conhecemos alguém, quando nós conhecemos, nós vamos nos apresentar. Em espanhol, são presentaciones formales, presentaciones informales. Como se llama? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿De dónde es usted? Vocês podem estar aí se perguntando por que no contexto formal nós utilizamos usted e no contexto informal nós utilizamos tu. Nós ainda vamos falar sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Usted, na língua espanhola, quando nós vamos traduzir para a língua portuguesa, existem duas situações. De forma literal, ele pode ser traduzido por você. Porém, todavia, ele é utilizado para dizer senhor ou senhora, que significa que nós estamos falando com alguém a qual nós não temos intimidade ou tem algum tipo de hierarquia no local a qual nós estamos. Já o tu, ele é igualzinho o nosso tu da língua portuguesa. Ele é utilizado em situações informais. Diferente dos nativos de língua espanhola, aqui no Brasil nós usamos muito o você no lugar do tu. Então, o tu, ele é de segunda pessoa. Nós vamos ver lá nas aulas do pronome. E o você, que é um pronome de tratamento, ele é de terceira pessoa. No entanto, todavia, nós utilizamos como se ele fosse de segunda pessoa, sendo que isso é uma particularidade da língua portuguesa. Então, eu tenho aqui, como se llamas, donde vive usted, quantos anos tiene usted, de onde es usted. Já na forma informal, como te llamas? Qual é tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes tú? ¿De dónde eres tú? Observem que nós vamos falar isso também nas nossas aulas seguintes, que o tu ele corresponde à segunda pessoa.
Então, ele vai fazer a concordância na segunda pessoa. Belezinha? Certinho até aqui? Eu espero que sim. Nós temos aqui algumas respostas que nós podemos dar. Mi nombre es Aila. Olha meu nome como é que é. Aila. Me llamo Aila. Vou colocar meu segundo nome para ficar mais fácil, para ficar diferente. Aila Roxana. É o meu nome. Eu vivo em Puerto Viejo, ou seja, em Porto Velho. Eu moro, né? Eu tenho... Ih, gente, é melhor não falar, mas eu tenho alguns anos, muitos. E eu sou de Pernambuco. Eu sou pernambucana, mas moro em Rondônia há muitos anos, então já sou rondoniense. Então vamos lá. Aqui nós trouxemos para vocês um diálogo, onde nós podemos colocar em prática, primeiro ano, algumas dessas expressões que nós estamos vendo aqui na nossa aula. Então atenção, vamos lá. Olá, buenos días, buenos días. Que deseaba? Quería ver al señor Hernández, pues en este momento está ocupado. ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? Pues vamos a ver. ¿Qué tal mañana por la mañana? ¿A qué horas? ¿Le viene bien a las 9:30? No, lo siento, a esa hora no puedo. Es que tengo un compromiso, mejor un poco más tarde, a las 12:30. Entonces, sí, muy bien. Su nombre, por favor. Soy Emilio López. Él ya me conoce, de acuerdo. Entonces, mañana a las 12:30 lo esperamos. Muy bien. Gracias. Hasta mañana. Gracias a você. Hasta luego. O que podemos perceber aqui, primeiro ano, nesse diálogo? Vocês conseguiram perceber as marcas de quê? Da formalidade. Esse diálogo, ele é cheio de formalidade. Nós podemos perceber aqui nas falas, ver o senhor Hernández, olá, buenos días. Aqui, ó, soy Emilio López, gracias, hasta mañana, gracias a usted, hasta luego. Então, observem que nós temos marcas de formalidade. Então, é diferente a formalidade da informalidade. Já aqui, nós temos um texto que vai denotar um pouco da informalidade. Atenção, nós temos uma conversa. Eu vou ler de forma contínua, mas é uma conversa entre o José e a Marina. Olhem bem, escutem aí. Hola, buenos días. Hola, buenos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marina. ¿Y tú? Yo soy José. ¿Dónde eres, José? Soy de Venezuela. ¿Y tú? Soy de Brasil. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 y tú tengo 15. Foi um placer conhecerte, Marina. El placer foi meu, José. Hasta pronto, Marina. Nos vemos, José. Então, aqui nós temos um diálogo marcado pela informalidade. Se nós analisarmos, na verdade, ele está aqui um pouquinho mesclado. Por que mesclado? Porque ele está misturando a formalidade, já que é um primeiro encontro. Hola, buenos días, como te llamas? Com um pouco de informalidade, já que eles passam a ter ali um pouquinho
de intimidade. Mas observem que a língua espanhola não deixa duplicidade, certo? Dúvidas até aqui, primeiro ano? Se não, vamos seguir. Nessa aula, nós também vamos falar sobre los artículos. Quem são esses artículos? Nada mais, nada menos do que os artigos, que é uma classe de palavras. Os artigos fazem parte da classe de palavras. Que classe é essa? De onde surgem? Lá da morfologia. Então, quando nós estamos falando de morfologia, nós temos que lembrar que nós temos 10 classes. Entre essas 10 classes, nós temos os artigos. Qual é a função de um artigo na língua espanhola? Muito parecido com a língua portuguesa. Assim como no português, eles vão fazer ali, eles vão acompanhar, vão fazer uma referência ao substantivo, ao adjetivo, ao numeral ou qualquer outro elemento que possa estar ali composto dentro da oração. Quais são os elementos que compõem uma oração? Nós sabemos que são as classes de palavras, adjetivo, substantivo, artigo, pronome, numeral, verbo, tudo isso é classe de palavras. E eles são divididos de duas formas. Eles são divididos em determinados e indeterminados. E na língua espanhola, nós temos uma terceira classe, que é o artículo neutro, sendo que este não existe na língua portuguesa. Então, vamos lá prestar bastante atenção, primeiro ano. Quem são os artículos determinados ou determinantes? Eles são utilizados para se referir a um elemento especificado, um elemento específico. O que isso significa? Que ele já foi mencionado, que ele já é identificado dentro do texto. Lembrem-se que nós estamos falando de que forma? De forma contextualizada, do contexto. Nós estamos pensando aqui de forma separadinha, mas tudo isso vai ficar muito claro quando nós vamos analisar os textos, certinho? Então, eu tenho el, la, los, las, que vai significar o, a, os, as. É parecido ou não é parecido com a língua portuguesa? Para a gente não dizer que é a mesma coisa. Então, eu tenho el, la, los, las. Certo? Sigamos. Olhem aqui alguns exemplos de quando nós utilizamos esses artículos determinados. Eles podem vir antes de um substantivo, que assim como na língua portuguesa, e vocês vão ver numa próxima aula, os substantivos, eles vão nomear os seres. Ou seja, vai dar nome às coisas, aos lugares. Eu não gosto muito quando fala coisas, mas é assim. Então, eu tenho el niño está en la calle. Observem que o artigo, ele vai concordar em gênero e em número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Los vecinos fueron a todas las fiestas. O menino está na rua. Os vizinhos foram a todas as festas. Ele vai ser utilizado também para quê? Para avaliar uma proposta. Me agrada mais la de color azul. Lembrando que a gente utiliza ele de forma fazendo referência a um substantivo, a qualquer termo da oração que já foi mencionado. Então, eu tenho aqui, ó, prefiro el de fresa. Aqui ele tá solto, frase solta, tá? Primeiro ano. Porém, todavia, quando está dentro do texto,
nós temos que analisar o contexto. Diante de cuantificadores pronominais, los dos profesores son muy buenos. Las pocas veces que hablaron fueron bastante. Então, qual é a função do artigo? Acompanhar. Ele acompanha. Ele também vem aqui diante de dias da semana ou datas. Fue a México el 21 de enero. El viernes llegaron mis amigos. Diante das horas, voy a trabajar a las 9. Son las 10 en punto. Atenção! E ele também pode ser utilizado como valor de possessivo. Pablo perdió el ánimo. Me duele la pierna. Então, eu tenho que ter esta atenção aqui. Nós estamos falando dos artículos determinados, que são aqueles que acompanham, porém, todavia, eles já foram mencionados. Nós sabemos de quem estamos falando. Já os artigos indeterminados, eles são utilizados para introduzir um elemento novo ao discurso. Ou seja, eles não são identificados, eles não foram falados anteriormente. Nós não sabemos de quem nós estamos falando. Quem são eles? Unos, una, unas. Assim como os determinantes, eles também vão concordar em gênero e eles vão concordar em número. Certo? Primeiro ano. Vamos ver aqui alguns exemplos. Quando que eles são utilizados? Diante de substantivo. Quiero un cuaderno nuevo. Compró unos zapatos. Recientemente encontré con unas amigas. Depois dos verbos que conotam existência, algo que existe. Vivió un señor en esta casa. Tenho um amigo que vive em Argentina. Observem que tanto aqui quanto aqui, quando nós estamos utilizando esses artigos, esses artículos, nós não sabemos quem é. Recentemente encontrei com umas amigas. Que amigas? Elas não foram ditas. Ah, mas como é que eu sei, professora? No texto. O texto vai denotar que ele está sendo o quê? Introduzido. É a primeira vez que ele está sendo falado. Agora, eu também posso utilizar depois o verbo hay, que é o verbo existir. Hay una tijera en su estuche. Hay un hombre mirándome. E assim por delante. Na língua espanhola, como eu disse para vocês, nós temos um artigo que não existe na língua portuguesa. Que artigo é esse? É o artículo neutro, o lo. Observem bem aqui, primeiro ano, no que eu vou dizer para vocês. Eu tenho aqui el, la, certo? Eu tenho los, las. Como el corresponde a o, lá corresponde a. Porém, todavia, contudo e em tudo, los corresponde a os e las corresponde a as. O que eu tenho que lembrar, primeiro ano, quando eu estiver aqui? O lo, ele não possui, escreve aí, anota, toma nota, não possui tradução. Por quê? Porque ele vai ser utilizado de várias formas. E principalmente, para quê? Para dar ênfase. Ou ainda, ele vai ser utilizado para substantivar. O que é uma substantivação, primeiro ano? É quando eu tenho, por exemplo, um adjetivo
que é o adjetivo? Eu sei que vocês sabem. Respondam aí para mim. O adjetivo é qualidade. É quando eu dou uma qualidade. Quando eu estou o quê? Qualificando. Aí observa aqui no exemplo. Por exemplo, eu tenho a palavra bonito. Bonito, nós sabemos que é uma qualidade, certo? É uma característica, ou seja, é um adjetivo, beleza? Eu quero aqui, eu posso dizer, el bonito, o bonito, certo? Tá correto? Tá. Mas eu quero usar ali com dar uma ênfase, eu quero substantivar. De que forma? Eu posso colocar lo bonito, por exemplo, está acá. O que isso significa? O bonito. Olha a tradução. Só que não é uma tradução literal. A gente traduz, por quê? Porque eu substantivei, certo? O bonito está aqui. O que significa? Esse bonito aqui, quando eu estou substantivando essa palavra, estou dando ênfase. Ah, bonito que você fez, né? Ah, seu bonito. Ou seja, eu estou querendo dar uma bronca, ou eu quero referenciar a presença de alguém. Então, lembrem-se, o artículo neutro, ele não existe na língua portuguesa. E ele é utilizado para quê? Para substantivar elementos no enunciado, para dar ênfase no seu valor, como adjetivos, advérbios e particípios. Ele também, nós vamos ver em aulas posteriores, que eles podem vir diante de preposições, pronomes possessivos e pronomes relativos. Aí eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, el niño, que é o menino. Aí eu vou e coloco lo niño. Primeiro ano, está errado. Porque se eu quero dizer o, é ele. Agora, se eu quero substantivar, dar ênfase ao valor, eu vou usar o artículo neutro. Beleza? Agora, chegou aquela hora que eu disse para vocês. Nós vamos preparar as nossas malas. Eu prefiro mala. Vocês vão ver que a professora Tainá, ela prefere mochila. Mas nós vamos preparar as nossas malas e nós vamos fazer uma viagem para que a gente possa conhecer algumas expressões de outros países, de países que falam a língua espanhola. E nessa viagem de hoje, sabe para onde é que nós vamos? Para a Espanha. Então, prepara aí a sua mala que nós vamos aportar em Madrid. Então, vamos lá. E aí, como é que foi a viagem? Foi boa? Rapidinho, né? Ixi, mentira, professora. São muitas horas daqui do Brasil para Espanha. Então, nós chegamos na Espanha, descemos no aeroporto agora de Madrid e vamos direto para a praça. Para quê? Para a gente conhecer, através dos nossos slides, algumas expressões que são faladas lá na Espanha. Mas aí você pode se perguntar, só na Espanha? Não, são falados em outros países, mas são palavras, são expressões que se dão lá na Espanha, lá no país Espanha, em Madrid ou ali em outras regiões. Então vamos lá para o nosso slide, vamos conhecer? Então preste atenção aqui. Nós temos vale. Vale. É uma gíria que ela tem ali inúmeros significados, certo? Mas, em geral, ela é utilizada para quê? Ok, sim, tudo bem, tá bom. Então, se eu quero fazer o vale, então significa
Ok. Mono. Mono é macaco. Mas na Espanha, ele também significa fofo. Então, ela é utilizada principalmente para crianças. Então, se eu vejo uma criança fofinha, eu vou dizer que é uma niña mono. Significa fofo. Cornudo. O que é? É para descrever, essa expressão serve para descrever algo que seja realmente muito legal, tipo assim, do máximo, top das galáxias, igual fala aqui em Rondônia. Então eu tenho cornudo. E o ligar significa paquerar. Olha que legal, né? Se você quer paquerar, você vai ligar. Então é uma expressão própria da Espanha. Olha aqui outras expressões. Chaval, chaval, significa o quê? Como que a gente utiliza? Refere-se a meninos e pode ser equivalente ao mesmo que moleque, piá, menino novo, cara de criança em português. Então, chaval, se és um niño nuevo, me voy a decir que és chaval. Mola. Mola ela é utilizada na Espanha pelos jovens, que significa curtir. Então, se está curtindo a nossa aula, é mola. Cabreado significa zangado, aborrecido, chateado. E flipar, usado principalmente entre os jovens. Observem que aqui a gente está especificando que são expressões joviais, né? Quando aparece, significa que é algo muito divertido. Alguém flipando é alguém se divertindo, certo? Olha mais aqui algumas expressões. Curro, ele é usado como sinônimo de trabalho. Currar, trabalhar. Semelhante à nossa expressão trampar. E o guai? Este é bem simples, significa legal, pesado. Quando uma pessoa está sendo chata, e a gente usa bastante, não é? Aqui no Brasil a gente fala, fulano é pesado, então significa que ele é pesado, chato. Choradas. Se alguém te disser que você está falando choradas, a pessoa está dizendo que você está mentindo. Falando o quê? Besteira ou ainda bobagens. Certinho, primeiro ano. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas que você pode acessar, que você pode pesquisar, caso você tenha dúvidas. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, que vocês tenham gostado. E se tiver dúvidas, vai lá com o professor presencial. Pede para o professor presencial mandar a dúvida aqui, que nós vamos responder com todo prazer, é claro. Tá bom? Foi um prazer, primeiro ano, estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera!